Bom dia, pessoal. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda. Bom dia, Cíntia. Olá, bom dia, Bruna. Como você está? Bom dia a todos que estão chegando. É uma honra ter você aqui com a gente no encerramento, que vai ser com chave de ouro, é óbvio, da nossa quarta Trainer Week, a semana do Trainer de Sucesso. Sejam bem-vindos. Mandem aviãozinho para convidar aí as pessoas para que venham para a live, para que possam aprender um pouquinho mais sobre óleos essenciais e o que impacta na qualidade de vida de cada um de nós. O aviãozinho encontra-se no canto inferior direito e eu já estou aqui ligada, mandando aviãozinho para todo mundo. E assim você clica, abre um painel com os seus amigos, você clica em cima e envia. E outras pessoas vão estar aqui para assistir essa palestra com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. A Bruna Martins é formada em administração, mas nos últimos 7 anos da vida dela, ela tem se dedicado a cuidar dos seus filhos e está retomando o mercado de trabalho agora como consultora do bem-estar, compartilhando os benefícios físicos e emocionais que o estilo de vida saudável oferece às pessoas. Quem de nós não está precisando ter uma vida mais equilibrada e mais saudável, especialmente no momento que estamos vivendo, não é mesmo, Bruna? Então, vai ser uma honra ter você aqui compartilhando seus conhecimentos. Eu já estou com papel e caneta aqui para anotar tudinho e espero que todos vocês possam aproveitar muito o conteúdo que a Bruna vai trazer para nós. Obrigada por vocês estarem aqui em mais uma manhã de terça-feira, que a gente faz e prepara sempre com muito amor e carinho para as pessoas que estão aqui com a gente absorver um conteúdo novo, um conteúdo diferente, que possa fazer diferença na sua vida, no seu dia. Bom dia, Adilson, seja bem-vindo. Hoje o nosso assunto, então, é com a Bruna Martins, Vida Saudável com Óleos Essenciais. Bruna, fica à vontade para fazer os seus comentários. Eu vou me retirar aqui da live temporariamente para que a Bruna possa compartilhar os slides dela e fico aqui na retaguarda, assim como a Cíndia, olhando e cuidando os comentários, as perguntas. Eu vou anotar tudinho aqui, Bruna, e aí no fim eu volto, te solicito para entrar aqui novamente e aí a gente faz os comentários finais. Então, boa palestra, espero que todos aproveitem esse tema incrível. Até Obrigada, logo mais. Andréia. Bom dia, pessoal. Como estão todos aí? Desde já agradeço a presença de vocês nessa manhã. Alguns tomando café, outros já saindo para o trabalho. Então, eu quero agradecer essa presença aqui de vocês, agradecer a Cíntia e a Andréia pela oportunidade de levar o bem, compartilhar o bem com vocês através aqui do Trainer de Sucesso. Então, eu gostaria de agradecer de coração todo mundo aqui presente. Mandem um aviãozinho, como a Andrea falou, para as pessoas que gostam dessas soluções naturais, dessa vida saudável, que tá buscando melhorar, né? Então, manda para essas pessoas que pode ser bem bacana e elas vão descobrir algo bem interessante, que às vezes ouve falar, mas tem receio de experimentar, tem receio de conhecer. E aqui eu vou contar um pouquinho da minha história e sobre os óleos essenciais, como eles fizeram bem para mim, para minha família. Então eu agradeço muito aí a presença de vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, que foi uma apresentação com muito carinho que eu fiz aqui, para apresentar um pouquinho para vocês tudo isso. Então, aqui hoje nós vamos falar, né, novamente vou repetir, sobre vida saudável com os óleos essenciais. Algumas pessoas às vezes têm dúvidas ou têm alguma informação errada sobre óleos essenciais. Acham que é o mesmo que essências, né? Aqueles aromatizadores, as essências. Então, são bem diferentes,
né? Os óleos essenciais são totalmente naturais e as essências são sintéticos, né? Então, as essências é realmente para dar um cheirinho bom no ambiente, agradável. E os óleos essenciais, eles já cuidam mais disso, dessa parte terapêutica, dessa parte emocional. E com isso também ajuda na parte física também. Nossa. Então, pessoal que está chegando, bom dia. Obrigada aí pela presença. Nós estamos começando agora. Eu vou passar aqui. E primeiro, a Andréia me apresentou, mas eu gostaria de me apresentar, né? O pessoal que está chegando, inclusive, por agora. Meu nome é Bruna, eu tenho 36 anos, sou casada com o Joel, tá aí a fotinha dele. E tenho o Ian e a Clara. O Ian com 7 anos e a Clarinha de 3 aninhos. São minhas preciosidades, esses três. E eu sou formada em administração. Formei em administração e por muitos anos trabalhei na parte administrativa financeira e comercial também, de construtoras, imobiliárias, administradoras de shopping centers. E aí, quando eu tive o Ian, eu e meu esposo, a gente conversou, a gente analisou a situação e decidimos que eu iria ficar por conta do Ian. Então, eu deixei a minha profissão, deixei o meu trabalho fora casa para cuidar exclusivamente, integralmente dele. E eu falo por mim, né? Cada um tem uma situação, cada um tem uma vida, né? Mas por mim foi a melhor escolha que eu fiz, né? São 7 anos que eu tô fora do mercado de trabalho e eu estou dedicando totalmente ao Ian. E aí, depois de 4 anos, chegou a Clarinha. E assim, como eu coloquei isso, administradora por formação, apaixonada por administração. Eu falo que, inclusive, é um curso que todo mundo deveria fazer, né? Eu acho que deveria estar nas escolas, né? Porque você aprende administrar a sua vida, né? Administrar a vida pessoal, administrar a vida financeira. Então, isso é bem importante mesmo. Sou mãe por vocação, porque, assim, é tudo para mim ser mãe. No entanto, que eu deixei minha profissão para cuidar deles exclusivo. E, atualmente, conhecendo os óleos essenciais, eu posso compartilhar o uso deles, os benefícios. E aí, então, eu sou uma consultora de bem-estar por paixão. Porque quem experimenta os óleos essenciais apaixona realmente. É algo incrível quando você descobre que soluções naturais podem mudar a sua vida, pode mudar a vida da sua família. E isso é muito bom. Então, hoje, atualmente, eu compartilho isso nas minhas redes sociais. Eu compartilho esse bem-estar com o uso dos óleos essenciais e também compartilho outras dicas de vida saudável, de soluções naturais, para a gente ter uma vida melhor, né? Uma vida melhor, sem tantos produtos tóxicos, né? Tirando um pouquinho industrializados. Então, esse é a minha apresentação para você, né? E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre hábitos saudáveis, né? Tá muito na moda os hábitos saudáveis, porque tivemos aí o ano passado, né, uma pandemia, e aí as pessoas começaram a preocupar um pouquinho mais com esses hábitos. E de ir ao médico, de fazer consultas de rotina, de se exercitar, de preocupar com as medidas, né? Se está um pouco acima do peso, não para ficar com o corpo, né, bonitão, mas assim, a gente sabe que um pouco acima do peso traz algumas coisas negativas, né? Inclusive, algumas doenças estão relacionadas ao aumento de peso. Então, a gente precisa ficar bem atento às medidas. Há um sono bom, a gente precisa ter um sono reparador, um sono saudável, dormir. A gente observa que quando a gente dorme melhor, a gente acorda mais disposto, a gente acorda mais feliz.
Quando a gente tem, por exemplo, um dia que um vizinho faz uma festa ou tem uma música, a gente não consegue dormir direito, no outro dia a gente acorda bem cansado, né? Bem com a cabeça cheia. Então, o sono é muito importante. E aí tem, assim, as pessoas que falam que dormir 8 horas é o necessário, mas cada um sabe a quantidade necessária de sono que é importante para você. Tem pessoas, por exemplo, o pessoal que trabalha com plantões, né? Que às vezes dorme 5 horas, eles adequam o horário dele. O importante é naquelas 5 horas você dormir um sono reparador, um sono que você descansa mesmo. Então, e outra, né? E que as pessoas mais estão preocupadas, né? Outro ponto dos hábitos saudáveis é a alimentação. A gente vê muitas pessoas buscando uma alimentação saudável. Isso eu fico muito feliz porque eu não sou da área da saúde. Inclusive, as pessoas vê, às vezes, eu compartilhando isso nas minhas redes sociais e fala assim, nossa, ela nem é da área da saúde e quer falar isso. Então, eu acho assim, a gente tem a rede social e a gente precisa compartilhar o bem, a gente precisa compartilhar coisas boas. E eu uso a minha rede social para isso, para compartilhar essas soluções naturais. Tanto os óleos quanto aqui embaixo, vocês vão ver, tem um suquinho verde, que quem já me segue, né, vê que o meu pai, ele faz quase toda semana o suco verde, né? Ele faz um gelinho e eu já deixo no meu freezer todos os dias de manhã, eu já bato e tá bem prático. Então, assim, é uma fonte de vitamina enorme. Ele bate couve com abacaxi, com espinafre, com leite de inhame. Então, é bem bacana esse processo que eu tive na minha casa, na minha família, né? Meus pais sempre tiveram isso. Quando a gente era pequena, por exemplo, a gente gripava, era mel com açafrão. Eu tive hepatite quando eu era mais nova, eu tomava banho de picão, eu bebia chá de picão. Então, na minha casa sempre teve isso, né? Essas soluções naturais para a gente se cuidar. Tive também gastrite. E aí o papai e a mamãe fizeram e descobriram que couve e a água da batata era boa para gastrite. E foi excelente, né? Eu não tomei remédio na época. Então, essas soluções naturais tá na minha vida já tem bastante tempo, desde pequena. Então, eu gosto muito dessa área, né? Das soluções naturais. Mas com o tempo a gente vai, né, deslizando, a gente vai pisando um pouco na bola. E aí a gente começa a ver que precisa voltar a olhar todos esses pontos, né? A preocupar mais com a alimentação, com o sono, com o exercício. E eu tive uma experiência ruim para eu poder me alertar sobre tudo isso, que eu precisava mudar. Em 2015, eu perdi a minha irmã. No final de 2015, ela teve uma pneumonia muito forte e com 10 dias ela não resistiu. Foi muito de repente, me abalou muito e me fez refletir muito, né? Era minha única irmã e amigas, assim, para tudo. E isso me fez refletir sobre alimentação, sobre o meu estilo de vida, né? Sobre a minha saúde física, como que eu estava fisicamente. Eu estava um pouco acima do peso, eu não estava me alimentando bem. A minha saúde emocional, como que eu estava? Eu fazia as coisas, eu esquecia, eu ia ali buscar alguma coisa, eu esquecia o que eu ia buscar. Eu ia fazer uma comida, eu colocava mais sal. Então, a minha saúde emocional estava totalmente abalada. E a minha saúde espiritual? Eu sempre fui muito crente, né, em Deus, sou católica e me apeguei muito, né, a Deus com tudo isso que aconteceu. Então, eu ressignifiquei a minha vida depois disso, né? E eu falo que a gente tem uma oportunidade, se a gente acorda no dia, é porque Deus deu mais uma oportunidade de vida. Me abalou profundamente a perda da minha irmã. Mas eu vi que eu precisava estar bem para cuidar dos meus pais. Eu precisava estar bem para cuidar, para ajudar a cuidar dos meus 2 afilhados, que ela, na época, deixou eles com 8 meses. Gênios.
Então, eu precisava estar bem para cuidar do meu filho, do meu esposo. E para isso, eu precisava cuidar de mim. Eu precisava cuidar da minha saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. E aí, tem uma frase do Dr. Barakat, não sei se vocês o conhecem, que fala o seguinte: cada um faz da sua dor uma ressignificação ou uma justificativa para viver uma vida medíocre. Então, é o seguinte, você tem algo para mudar, né? Você tem uma dor, você perdeu um emprego, ou você perdeu uma pessoa, você teve alguma coisa assim muito ruim que aconteceu na sua vida, você pega isso e você ressignifica. Você tira o que tem de melhor, né, nessa dor que você teve. E aí foi que eu comecei a procurar algumas soluções para mudar minha vida, né? Então, eu pratiquei o autocuidado diário comigo. Eu fiz curso de meditação com a Bruna Domingos, uma querida, e recomendo às pessoas que não conhecem a meditação, eu recomendo a conhecer, é excelente. É difícil realmente, né, você desligar de tudo, mas inclusive nas aulas eu aprendi que você não precisa desligar de tudo. É normal. O pensamento vem, você deixa ele voltar. Eu busquei mais alimentação saudável, né? Na minha casa, por exemplo, a gente não compra molho de tomate pronto. Eu faço molho de tomate, eu não compro industrializados do molho de tomate. Então, eu busco essas soluções. Industrializados aqui é bem pouco que eu tenho, né? E os meus filhos, eu também fui nessa mesma linha, né? Eu ceguei o Ian com até 2 anos a não comer açúcar, né? O que é recomendado. Inclusive, hoje ele quase não come nada de açúcar, não gosta muito de açúcar. Mas, e aí, logo depois veio a Clara. A Clara é uma formiguinha, né? Então, assim, o que eu faço? Eu não tenho doce na minha casa. Eu deixo para ela comer, né? Agora que ela já tem 3 anos, que eu também segurei ela até 2, eu deixo para comer, por exemplo, quando tiver um aniversário, quando tiver uma festa. Então, eu faço isso. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque, por exemplo, eu tirei o doce por algum tempo, eu diminuí o açúcar da minha vida e eu me vi mais disposta, eu me vi melhor, mais animada para fazer as coisas. Então, eu vi que alguns alimentos não estavam me fazendo muito bem, tá? E aí, o que acontece? Eu, no meu curso de meditação, eu ouvi sobre os óleos essenciais. Mas aí, a Clara nasceu em 2018 e eu amamentava ela e ela dormia no quartinho dela, né, normal, mas ela acordava 8 vezes por dia. E eu pensava, meu Deus, como que eu vou fazer, né, para dormir? Eu preciso dormir, eu preciso também, né? Mas é normal, eu tive o primeiro, Ian também acordava à noite. Mas fiz curso para fazer o bebê dormir a noite toda, né? Que era técnicas, algumas técnicas, mas nada dava certo. E uma amiga muito querida, a Lorena, ela compartilhou no Instagram dela. Por isso que eu falo, tanto que é importante a gente compartilhar as coisas boas, o que nos faz bem nas redes sociais, porque tem alguém que vai precisar. E aí a Lorena compartilhou que ela estava usando os óleos essenciais. E aí eu falei, gente, a Lorena é muito sincera. Eu vou perguntar para ela se realmente funcionam os óleos essenciais. E ela me fez um texto enorme. Bruna, é incrível. Olha, tá mudando a minha vida. Tá sendo excelente. E eu pensei assim, gente, acho que eu vou ver se tem um que é para dormir. E comecei a pesquisar. E ela me indicou a Karine, que é a Cacá. A Karine, conversando muito com ela, ela me fez um blendzinho e falou assim, Bruna, passe esse aqui que você vai ver que é excelente. Passei e não deu muito certo. E realmente assim, os óleos essenciais nem sempre, como eles são naturais, nem sempre o que dá certo para mim pode dar certo para você. Então a gente vai adequando, né? E aí, eu conversando com ela, ela falou, Bruna, vamos achar uma misturinha que dá certo para a Clara dormir.
E aí foi o que ela fez. Ela fez esse Serenity com Balance. Não sei se está dando para vocês verem aí, porque tem o pessoal que entra, né? Mas é esses dois, ó. Serenity com Balance. São 2 mix de óleos que, gente, foi incrível. A Clara, ela dormiu 10 horas seguidas. Eu não acreditei, porque eu acordei com 8 horas, né? Que eu tava. Porque eu também dormi, né? Então eu acordei com 8 horas, olhei para o meu esposo e falei, Sabido, eu chamei ele de Sabido, né? Carinhosamente de Sabido. Falei, Sabido, você acordou? Nossa, apaguei, eu acho que esse blend foi bom para mim. E ele falou, não, Sabida, não acordei não, a Clarinha tá dormindo. Então ela dormiu por mais 2 horas, ou seja, ela dormiu 10 horas seguidas. E eu falei, gente, isso é incrível, eu quero isso. E então, a partir de 2018, eu comecei a usar os óleos essenciais. Mas eu usava só na Clara, né? A Cacá sempre me falava que tinha outros e eu nunca me atentei. E aí chegou a pandemia o ano passado e eu pensei assim, gente, eu preciso mudar a minha vida, né? Eu preciso, né? O que mais eu preciso fazer, né? Para uma pandemia, para me ajudar, né? Na pandemia, né? As emoções, a gente tem que ficar trancado dentro de casa. O meu pai, ele já teve casos de depressão, então assim, eu queria ajudar ele também. E aí eu falei, gente, eu preciso conhecer mais sobre os olhos, né? Então, foi aí quando eu me... Quando comprei alguns outros, né? Comprei um kit maior e fui experimentando e compartilhando isso com os meus pais, com o meu esposo, com os meus filhos. E aí a gente teve uma experiência bem bacana, porque tinha para a imunidade, tinha para as emoções, tinha para ajudar a deixar mais esperto, né? Por exemplo, tem aqui o Peppermint, que logo depois eu vou falar para vocês, que a gente, ó, para me dar mais um ânimo, né? Uma disposição. Então eu comecei a apaixonei, assim, de verdade. Eu falei, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. As pessoas não sabem o benefício disso. No entanto, que eu compartilhei aqui com a Cíndia, né, minha vizinha, uma querida, e ela já usa e também está apaixonada pelos olhos, né? A gente está ajustando aí, ela usando nas filhas dela, e isso é muito bom. Então, o seguinte, gente, eu vou explicar um pouquinho agora, depois que eu contei toda a minha história. Por que eu contei minha história? Porque para vocês entenderem como que eu cheguei até os óleos essenciais. A gente tem uma certa resistência a experimentar o que é novo. E eu tive toda essa história minha até chegar aos óleos essenciais, né? Então, foi algo assim que, que me fez apaixonar realmente, né? Então, o que são os óleos essenciais, Bruna? São compostos aromáticos naturais extraídos das plantas. Então, da flor, é extraído da folha, do caule, da raiz. Então, assim, são inúmeras partes das plantas. É totalmente natural. São compostos que protegem as plantas contra ameaças ambientais e oferecem propriedades benéficas. Então, eles têm ações benéficas também para a gente. São 100% naturais e sem nenhum sintético, né? Então, assim, são produtos excelentes. E aí eu vou passar, assim, tem vários tipos de óleos. Só que como assim o nosso tempo não é muito, né? E eu não quero falar só sobre os óleos, depois a gente combina uma outra live para falar de vários outros óleos. Eu vou falar de 3 que são assim os queridinhos e assim as pessoas que não conhecem acabam conhecendo começam por ele, tá? Que o primeiro é o de lavanda. O lavanda, eu tenho até ele aqui. Ele é também para essa parte de acalmar, né? A gente vê muito em produtos de sabonete, né? Em até desinfetante mesmo, o cheirinho de lavanda, né? Que são as essências de lavanda. Mas aqui a gente está falando do óleo essencial. Então, a ação terapêutica do óleo essencial. O de lavanda, ele acalma a pele, ele acalma as emoções e ele dá um sono reparador.
Então, acalma a pele. Por exemplo, você teve uma queimadura, você machucou, né? As crianças, eu acabo fazendo um blendzinho. A gente passa no local, logo dá uma acalmada na pele. É impressionante, principalmente para queimadura. Só que lembrando, mais para frente eu vou falar, mas a gente não pode passar o óleo puro, né? A gente sempre tem que diluir. Acalma as emoções, né? Por exemplo, você hoje, antes de falar aqui com vocês, né? Não vou mentir que estava um pouco nervosa, ainda estou, porque essa é a minha segunda live e é assim, é, é muito é muito difícil a gente falar com as pessoas, né? Eu ainda estou trabalhando muito isso, o trainer de sucesso está me ajudando muito nisso. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o lavanda, né? Eu tenho um blendzinho e ele acaba, por exemplo, eu passei aqui, ó, no meu pescoço, né? Nas cordas vocais. E para acalmar e assim não ficar uma voz trêmula para falar com vocês, né? Tentar passar da melhor forma possível. Acalmar essa alminha de ansiedade, de nervosismo. E no sono reparador, várias pessoas, e eu já utilizei também, pinga 2 gotinhas no travesseiro. Tem pessoas que não vivem mais sem o óleo de lavanda, porque sempre pinga 2 gotinhas no travesseiro e tem um sono bem bacana. E aí um outro também, que é excelente, é o de limão siciliano. Ele, além de cheiroso, ele é muito refrescante. Então, o de limão siciliano, ele melhora a imunidade, né? A gente já ouviu várias pessoas falando sobre limão, o uso de limão, né, para a imunidade, e o siciliano, ele é excelente também para isso. Facilita a digestão, por exemplo, quando você comeu uma feijoada, você comeu um churrasco, seu final de semana assim foi intenso na comilança, e você tá assim, né, com o estômago pesado, toma uma gotinha do limão siciliano e você já vê um conforto, né, digestivo bem melhor. Purifica o ar, né, no difusor, que eu também vou falar mais tarde para vocês. Aqui eu coloquei hoje o de limão siciliano, delícia. O de limão siciliano junto com o peppermint, que eu acho uma delícia. Sou apaixonada no peppermint. Quem conhece apaixona também. E promove uma energia e foco, né? Que também foi coloquei aqui no meu difusor hoje para apresentar para vocês. Eles foco, traz atenção no que você está fazendo. Por exemplo, nas aulas online que o Ian tinha o ano passado, eu colocava sempre ele para ele estar usando durante as aulas, para ele ter mais foco, criança, concentrar muito tempo. E eu tive bons resultados com ele, com o uso do limão siciliano. E aí, o último que eu vou falar aqui, igual eu falei, eu queria falar de todos, né? Mas não tem jeito, depois a gente combina. Mas é o peppermint. Gente, ele é incrível. Inclusive, é o primeiro que eu faço as pessoas experimentarem, porque você pinga uma gotinha na mão e você faz essa inalação, ó. Você sente abrir todos os poros aqui, ó, todas as suas vias aéreas e te dá um up. Eu tenho tentado malhar todos os dias de manhã às 5 horas, que é a hora que as crianças estão dormindo. Então, eu pingo ele, cheiro e também pingo na minha máscara para me dar uma disposição maior para malhar. Então, ele é um descongestionante natural, ele alivia dores de cabeça. A gente tem relatos de pessoas com sinusite, rinite, né? Que é essa inflamação aqui nessa parte, que ao inalar ele, alivia as dores de cabeça. Então, ele é recomendado também para aliviar essas dores de cabeça, por exemplo, tensional mesmo, no final do dia, que às vezes está cansado, muita coisa, muita informação. Você faz a inalação e te dá, né, uma clareza mental melhor. Melhora o humor, porque ele refresca, né? O último aí que eu escrevi, que é refresca o ar. Então, ele dá esse up.
Então, e esses três, pessoal, que eu falei, tanto lavanda quanto o limão siciliano e o peppermint, eles têm várias indicações terapêuticas, né? Mas esses foram só alguns e os mais importantes que eu passei aí para vocês, tá? E agora eu vou falar um pouquinho como que você vai usar esses óleos essenciais, como que pode ser usados os óleos essenciais, tá? Os óleos essenciais, eles podem ser usados aromático, né? Por exemplo, o difusor, né? Vou mostrar aqui, se alguém entrou depois. No uso do difusor. Você pode usar também aromático, essa parte da inalação, ó. Faz uma casinha e respira. E com o nariz, né? E também tem como, algumas pessoas têm, eu até tô querendo comprar um para mim, um difusor pessoal, são colares, um charme os colares, que você pinga as gotinhas e você fica ali cheirando, né? Fica inalando o dia inteiro esse óleo essencial. E também tem a parte do tópico. Como que é esse tópico? As pessoas usam massagens, né? Pessoas que fazem drenagem, usam para por celulite, né? Mistura junto com o creme de massagem. As pessoas também fazem os blendzinhos, né? Eu tenho vários blendzinhos aqui, né? Intestino Kids, né? Por exemplo, quando as crianças estão com intestino preso ou intestino solto, porque ele equilibra o intestino, o funcionamento do intestino. Então, eu passo, né? Porque o óleo, como eu disse anteriormente, quem entrou depois, ele geralmente não pode ser passado na pele puro, né? Alguns sim, outros não. Mas o recomendado é misturar com óleo de coco, principalmente com as crianças. Corrigindo, não somente óleo de coco, qualquer óleo vegetal. Porque eu já uso óleo de coco e eu acho ele excelente, né? Não tem cheiro e eu acho ele bom. E aí tem aqui também um que eu fiz para resfriado, né? Eu não sei se o pessoal aqui é de Goiânia, mas Goiânia é uma loucura o tempo, né, Cíndia? No mesmo dia que tá frio, no outro dia já tá super calor, hoje mesmo tá bem calor. E o resfriado chega mesmo, as gripes, aí tem agora a pandemia também. Então, eu faço esse blendzinho de resfriado, por exemplo, passo assim, ó, no narizinho, o Ian tava com o nariz entupido, eu passo no narizinho, passo assim no peito para aliviar, às vezes, o pulmão, que pode começar a ficar um pouquinho cheio, passo nas costas para aliviar a respiração, tá? E a outra forma também que tem como uso é por ingestão. Nem todos os óleos podem ser ingeridos, é por isso que é importante você ter uma pessoa, né, uma pessoa com conhecimento nos óleos e não usar sem nenhuma indicação, tá? Uma outra forma também de uso tem esses... Aqui, ó. Tópico, né? Eu fiz um repelente natural para mim. Totalmente natural. Em julho estivemos no Araguaia, né? Quem não conhece é um rio aqui em Goiás. E os mosquitos me acham, eu não sei, eles me acham assim. Então eu nunca gostei muito de ir para essa beira de rio, porque os mosquitos acabam comigo. Então eu usei esse repelente, as crianças tiveram algumas picadinhas, mas é porque entrava muito na água e acabava se molhando, né? E saía. Mas, então, essa é as 3 formas de usar. E, inclusive, tem uma forma de ingestão, né? Que é feita o uso também, que aqui em casa a gente adquiriu, foi o ômega. O ômega com óleo essencial, ômega 3 com óleo essencial, que também é excelente. Outra parte de tópico também, é esse On Guard aqui, que é uma limpeza para as mãos, né? Ele substitui o álcool, que ele também tem álcool, mas ele, além do álcool, ele tem o On Guard, que é um óleo de mix, são um mix de óleos, né? Que é para proteção. Então, é um spray de limpeza para as mãos. Então, a gente sempre carrega na bolsa. Então, pessoal, essas são as formas de usar. Mas, assim, de verdade, uma das melhores formas que eu, Bruna, acredito que seja
de usar os óleos essenciais é com o difusor, o uso do difusor, tá? Ele purifica o ar, então, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês, eu não preciso ficar toda hora, né, inalando, ele está aqui purificando o meu ar. Além do que ele dá um aroma agradável no ambiente, nem todos os óleos essenciais dão esse aroma agradável, tá, pessoal? Tem alguns, como eles são retirados das plantas, né? Alguns são bem fortes e nem todos têm esse aroma. Inclusive, nessa parte de aroma, vou só falar. Teve uma cliente uma vez que falou que, Bruna, esse de lavanda, não gostei muito do cheiro dele, achei diferente dos óleos de lavanda de outras marcas, por exemplo, que eu usava. E aí a gente foi ver o que ela usava antes, não era um óleo 100% natural, 100% puro, né? E então, assim, algumas empresas utilizam também a essência para dar um cheirinho, né, agradável. E esses que eu uso são 100% puro, né? Então, por isso que às vezes não dá esse aroma agradável. E tem benefícios coletivos, né? Você, por exemplo, coloca aqui no ambiente, não só vai me beneficiar, mas todo mundo que tá aqui. Por exemplo, a gente usa ao dormir. Eu tenho outro, do quarto do Ian e da Clarinha tem outro. Então, eles usam, fica a noite inteira, além do que é um umidificador também, tá? Promove um sono repousante, acabei de falar aqui, né, que a gente usa, e umidifica o ar também, tá? E aí, eu estava falando sobre algumas marcas, né, que se é puro, se não é puro, e eu acabei escolhendo a do Terra para utilizar, né, escolhi a do Terra para usar os óleos essenciais dela. E aí, por que eu escolhi a do Terra? São os mais puros e os mais testados. A do Terra, ela tem um certificado de pureza testado e garantia que chama CPTG. São mais de 50 testes que eles fazem para garantir essa pureza aos clientes. E tem um fornecimento por Coimpacto. E a do Terra tem um projeto social muito bacana, que é o Healing Hands, que inclusive semana passada teve a arrecadação de brinquedos, de utensílios de cozinha para ajudar as pessoas que estão em vulnerabilidade, tá? Então, eu vou falar um pouquinho do CPTG, que é o certificado de garantia, que atesta essa pureza dos óleos, né? Então, esse certificado de pureza, ele assegura a potência. São mais de 50 testes, né, para garantir essa qualidade. E assegura não conter nenhum pesticida, preenchimentos ou sintéticos, né? Realmente garantir a pureza do produto. E aí, também tem uma coisa bem bacana que eu achei na do Terra, que é o fornecimento por Coimpacto. Cada óleo desse, tá, pessoal? Cada óleo desse é retirado de locais que tem toda uma estrutura ali para ajudar a comunidade. E a do Terra, ela tá bem preocupada com isso. Ela paga por esse óleo para os produtores o que realmente é o válido, né? E assegura que as plantas são colhidas em seu habitat natural, com práticas de colheita sustentável. Então, nem todos as plantas, né? Por exemplo, vão dar certo aqui em Goiânia, né? Por exemplo, a gente teve lavandas aqui em Goiânia, espalhadas agora nesse mês de junho, de julho, que é um pouquinho mais frio, mas nem sempre as lavandas dão certo aqui no nosso clima. Então, eles têm um local onde as lavandas são cultivadas e colhidas, né, para que o óleo seja
agricultores organizados em cooperativas com pagamentos de forma justas, né, que foi o que eu já informei aqui. E tem um investimento na infraestrutura e técnicas para agricultores, né? Eles fazem galpões, eles fazem estruturas para esses produtores, para a comunidade, investem em hospitais, escolas, para garantir um melhor atendimento a essas pessoas. Então, esse é o fornecimento com o impacto que a empresa tem. E isso é muito bacana, a gente comprar algo e a gente saber o que a empresa faz de bom, né? Então, um projeto social, que eu acabei de falar aqui, eles investem nas comunidades dos agricultores, com hospitais, com educação, com alimentação também. E tem uma parceria com a Childhood e outras organizações humanitárias, né? O Healing Hands ajuda, esse Childhood, ele ajuda crianças com câncer. Então, eles dão todo o suporte, toda a ajuda ali para a família, para as crianças. Tá? Então, é um projeto bem bacana. E o uso consciente dos óleos essenciais é muito importante, pessoal. O que acontece? Você pode encontrar até, por exemplo, nesses sites para comprar os óleos essenciais, mas aí você fica pensando, como que eu vou utilizar? É importante você ter uma pessoa para te orientar. Então, o uso indiscriminado dos óleos essenciais podem causar graves problemas à saúde. Então, é bem importante ter uma pessoa para te orientar, tá? E o consultor de bem-estar, assim como eu, temos várias pessoas aí, poderá te orientar como melhor usar, melhor forma de usar, né? Como eu disse, nem todos podem ser ingeridos, então é importante frisar isso, tá? Eu tenho essa frasezinha no meu Instagram e é o que eu tento compartilhar um pouquinho. De escolher soluções naturais para uma vida leve e sabida. Sabida porque meu esposo me chama de sabida, né? E a gente precisa ter sabedoria para levar a vida da melhor forma possível. Então, eu agradeço todo mundo. Bom dia, pessoal do Trainer de Sucesso. Hoje tivemos uma live, eu falei um pouquinho sobre vida saudável com os óleos essenciais. Eu tive um probleminha técnico aí no final para encerrar. Então, foi bem na hora de fazer as perguntas, quem tivesse alguma dúvida. Então, não foi possível, né? Minha internet não ajudou. Mas, quem tiver dúvida, vou deixar aqui meu Instagram, pode me procurar. Quero agradecer aqui a Cíndia, a Andréia, o Trainer de Sucesso, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre essas gotinhas incríveis, que são os óleos essenciais. Um grande beijo!